E hoje vou falar sobre a descoberta dos Açores, sobre piratas, sobre bruxarias, sobre história de Portugal, tudo isto em fantasia, em português. Olá e sejam bem-vindos ao meu canal do BookTube. Hoje estou aqui para falar-vos do segundo livro de um autor português que li para o projeto Português é Bom, um projeto de leitura de autores portugueses da Maria João. Vou deixar os links na descrição deste vídeo. Resumidamente, é para ler um livro por mês de um autor português à nossa escolha. Teremos só que ir escolhendo os livros consoante as letras português e bom. P-O-R-T-U-G-E, por aí adiante. Por isso, de qualquer maneira, vou deixar o link do vídeo delas também para explicarem melhor o que é este projeto. Se quiserem participar, são bem-vindos com certeza. A minha primeira leitura para este projeto foi Pode um Lugar Imenso, do Frederico Lourenço, que já tem disponível o vídeo com a minha opinião. Depois vou deixar também o link. E o segundo livro foi O Olhar do Açor, da Sandra Carvalho. E assim, esta é a minha primeira leitura de um livro de fantasia em português relacionado com a história de Portugal também. A fantasia mistura-se e entrelaça-se com um bocadinho da história de Portugal. Nunca tinha lido nada desta autora, Sandra Carvalho. É uma autora que já escreveu uma Saga das Pedras Mágicas, constituída por 7 livros, e esta coleção, Crónicas da Terra e do Mar, este é o primeiro livro. É uma trilogia, 3 livros disponíveis já, editados pela editorial Presença. Este livro tem uma história que me agradou bastante. É passado num lugar chamado Águas Santas, uma grande propriedade em Portugal, e chama-se Águas Santas porque as suas águas têm propriedades, ou dizem que têm propriedades medicinais. Esta é uma grande propriedade de um nobre influente na corte, o Sr. Gonçalves Vaz. E é uma propriedade que tem a sua própria guarda, tem uma pequena aldeia, é quase um feudo, um pequeno feudo que constitui as Águas Santas. A história passa-se em 1433, por isso século XV, e as personagens principais são 2 raparigas adolescentes, o que torna este livro um bocadinho um livro para jovens. O que para mim não constituiu um problema, certo, em alguns aspectos que não achei tão interessantes, mas pronto, acho que o público que lê fantasia é um público mais jovem, daí a autora também dirigir esta história a esse público. Outras personagens que fazem parte deste mundo, e tudo o que eu vou dizer aqui passa-se nas primeiras páginas do livro, talvez até esteja descrito na descrição da contracapa, por isso não é nada de spoilers. Temos 2 adolescentes, Leonor, também chamada de Léo, e a Guida, que é uma escrava que foi criada com a Leonor. Outra coisa que me às vezes perturba a leitura, chamarem em 1433 Léo a uma jovem rapariga casadora, filha de um grande nobre, não sei se será verosímil. Chamar Guida a uma escrava, Guida, um nome que eu acho que moderno, apesar de vir do latim, e que era mais... não acredito que no século XV se utilizasse assim aos pontapés para que uma escrava se chamasse de Guida. E são estas algumas pequeninas coisas que me levaram a não dar as 5 estrelas que o livro poderia ter levado. Mas pronto,
O pontapé de saída da história resume-se a o nobre Gonçalves Vaz, que é muito influente na corte, é casado com Constance, uma inglesa. A própria inglesa tem uma história. Quando veio para Portugal, foi raptada por corsários ou por piratas e foi resgatada por Nuno Garcia, um corsário português. Aí há logo uma historiazinha que depois é explicada logo no início. E depois temos o Mal da Fita, um fidalgo que é bastardo do rei, mas é muito influente, muito manipulador na corte, e chama-se Tomás Rebelo. E pronto, é o Mal da Fita, é o mauzão. Depois, toda esta a história aqui começa com as raparigas nesta altura têm 16 anos, começam a pensar em casamentos, começam a aparecer jovens pretendentes também. E esta parte há ali um bocadinho, alguns capítulos que parece que estamos a ler um romance de cordel, em que elas estão muito entusiasmadas com os casamentos ou não. Isso depois faz parte da história. Depois começa a aparecer sinais de o que é chamado de um dom. Um dom é um poder místico, e neste livro a magia ou a fantasia não é uma fantasia de ocos pocos pumba, já está. Não. É uma coisa como uma bruxaria antiga, o poder das ervas, o poder de alguns materiais da natureza. Existe uma curandeira, meio bruxa, que vive também na aldeia e que ajuda as pessoas com alguns segredos. E a história avança por aqui. Quando estamos muito, e eu já estava um bocadinho farto dos casamentos e dos pretendentes, ainda por cima o pretendente que aparece, parece o príncipe do filme Shrek, e todo muito cheio de predicados, que já me estava a irritar. A partir daí o livro dá uma grande volta e começam a acontecer mortes, começam a acontecer coisas muito esquisitas na propriedade, e a partir daí estamos para aí. Isto é o que acontece, o que eu contei é o que acontece muito no início, depois terão que ler o livro para saber o que acontece a seguir. De qualquer maneira, este livro para mim é o livro de preparação para o que há de vir nos dois livros seguintes, porque suspeito que nos próximos livros a ação será maior e será mais rápida, pelo que acontece neste livro. Este livro prepara o leitor para o que há de vir para os próximos dois livros. Espero eu que assim seja, espero que sejam também boas leituras. A escrita é uma escrita muito cuidada. Às vezes a escritora usa uns vocábulos um bocadinho, podem ser considerados ou antigos ou um bocadinho rebuscados. É uma escrita um bocadinho diferente. Não é difícil de ler, não dificultem em nada a leitura, mas são vocábulos que não se encontram muitas vezes nos livros, talvez até por ser uma coisa mais de época, mas às vezes palavras mais cuidadas aparecem na boca das personagens que não as deveriam nem sequer conhecer. Por isso eu aí também às vezes ficava com a pulga atrás da orelha, porque uma rapariga, uma escrava criada no campo, não diria algumas certas palavras. Uma curandeira, uma mulher que também tem pouca instrução, também não diria algumas palavras. Mas pronto, estamos no
mundo da fantasia e as personagens podem dizer o que quiserem. Eu é que às vezes posso ser também um bocadinho picuinhas com estas coisas. Uma das coisas também interessante neste livro e que me foi o que levou a pegar no livro, sinceramente, foi que o olhar do Açor mistura também um bocadinho da história de Portugal, da descoberta dos Açores. Neste livro só foca mesmo um bocadinho. Espero que nos próximos livros se desenvolva mais e até que seja talvez passado alguma parte nas ilhas que estavam nesta altura a ser descobertas. Neste caso, o olhar do Açor é outra coisa, que já tem a ver mais com o tal dom místico. Mas e é uma das personagens também que tem o nome de, ou que tem o cognome de o Açor. Os próximos 2 livros desta coleção são Os Filhos do Vento e do Mar e depois o número 3, O Grito do Corvo, que é outra personagem também, um dos piratas que também já aparece neste livro. Por isso, acabei por ficar interessado em continuar a ler esta história. Não conhecia, como já disse, a escrita da Sandra Carvalho, mas fiquei interessado em conhecer mais e com certeza que durante este ano, no meu projeto pessoal de ler mais portugueses, irei comprar e ler mais um ou talvez o terceiro também. Vamos ver, eu primeiro leio o segundo e depois, se gostar, continuarei com o terceiro desta trilogia As Crónicas da Terra e do Mar. A este livro dei 4 estrelas por ter aquelas coisinhas que não me agradaram tanto e por ser talvez um livro que ainda está, a história principal ainda está a despertar. De qualquer maneira, é um livro que gostei da história. Digam-me se já leram alguma coisa da Sandra Carvalho, se conhecem esta trilogia ou se conhecem a série, a Saga das Pedras Mágicas. Digam-me se me aconselham ou não e se estão a participar no projeto Português é Bom, ou Ler Português é Bom. Espero que sim. Eu para mim, este ano, quero ler cada vez mais autores portugueses e estão já algumas coisas na calha que irão ser bastante interessantes. Espero vê-los em breve. Obrigado por terem visto este vídeo e até à próxima. Boas leituras a todos.